Jesus, abençoe a minha casa e todos os que moram aqui. Coloque suas mãos ensanguentadas e ressuscitadas em cada um de nós, Senhor. Restaure o nosso coração e nos dê uma vida nova. Visita cada cômodo da minha casa, Senhor. Entre na sala e nos ensine a ter mais diálogo nos momentos em que estamos reunidos, ter mais compreensão e mais união. Passe pela cozinha e abençoe o nosso alimento e nos dê a graça de nunca faltar o pão na mesa e de sabermos partilhar com os que mais necessitam. Passe pelos quartos, Senhor, espalhando seu amor infinito sobre todos, libertando e curando cada um, para que assim vivam sempre em sua divina vontade. Vem, Senhor Jesus, toma posse do meu lar e faça dele a sua morada, nos livrando de todo o mal, nos fortalecendo na fé e no seu amor infinito. Santifica, Senhor, a minha família. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, não é? É dia o quê? Dia 16, não é? Hoje é o dia de devolver as tarefas de dezembro. Lembram, né? Que as tarefinhas xerocadas que vocês levaram no dia 2, né? Que os pais de vocês levaram no dia 2 de dezembro, vão devolver hoje, dia 16, não é isso? Então, ó, lembrando, antes de eu começar, lembrando que tá chegando o dia 18, né? E dia 18, quem passou por média vai ficar de férias, não é isso? E quem ficar na recuperação vai receber, ó, dia 18, tarefas para fazer de recuperação, certo? Então, ó, quem não me entregou as tarefas, certo? Quem não me entregou as tarefas vai para recuperação, né? Porque eu já pedi, e tem gente que não me entregou nada. Então, vai ficar na recuperação, tá certo? Nossa aula hoje será de português, certo? Religião e português, religião e história, certo? Português, religião e história. Eita, hoje eu tá cabeça meio pra lá, né? Então vamos à nossa agenda. Peguem a agenda para copiar. Pronto. Aqui nós temos a agenda, certo? Dia 16 do 12, né? Português, folha xerocada. E no livro, as páginas 121 e 122. E aqui em religião, folha xerocada, certo? E história, página 443. Então, português, a folha xerocada é esta aqui, ó. Aqui tá a folha de português, ó. Tarefa de português xerocada. Certo?
E aqui é de religião. Certo? Dá para ver direitinho, né? Pronto. Português e a outra de religião, tá certo? Nessa de português, a gente vai conhecer, né? A diferença entre atrás e trás. E aqui atrás vocês têm uma produção de texto. Nessa folhinha aqui de português, vocês têm uma produção de texto. E essa produção de texto, você vai contar, né? Vai escrever um texto. Você vai escrever um texto contando sobre uma narrativa de suspense. Suspense. Aquele negócio que você fica... E agora? O que será que vai acontecer? Né? Há uma aventura de suspense. Então você vai fazer um texto narrando, contando, né? Contando uma aventura, certo? Uma aventura de suspense. Vocês já assistiram filmes, né? Que aqueles filmes assim, digamos, um filme de terror. A gente não fica naquele suspense quando Deus assim, agora vai. Aí a gente fica, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Né? Então, é suspense. Então, esse texto aqui você vai criar, vai imaginar um texto, né? E vai fazer, contar, escrever, narrando, né? Contando uma aventura de suspense, tá certo? Caprichem direitinho, preste atenção nas pontuações, nas letras maiúsculas, né? Que é início de texto, início de frase. Você começa com letra maiúscula, certo? Então, não esqueçam de prestar atenção. Também os parágrafos, né? A letra também bem caprichada, não esqueçam, certo? De fazer esta produção de texto, que é uma narrativa de suspense e aventuras. Então, pense, imaginem e façam um texto, né, de aventura e suspense. Ai, que eu quero ver, viu? Eu quero ver. Antes de começar nossa aula mesmo, antes de eu apagar a agenda, né? E depois eu copiei a agenda, viu, gente? Eu tava na frente, não foi? Porque eu tava tão empolgada, certo? Mas a agenda tá aí. Então, ó, não esqueçam que dia 18, né? Fiquem em casa, que nós teremos uma surpresa para vocês, né? Nós não sabemos, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, mas dia 18 teremos uma surpresa para vocês. Vocês não vêm para a escola, não. Fiquem em casa, tá certo? Agora, copiem a agenda e vamos começar a nossa aula. Aqui nós temos atrás e aqui nós temos trás, não é isso? Qual a diferença de atrás para trás? Hein? Hein, gente? Qual a diferença de atrás e trás? Quem é que sabe me dizer? Atrás é o quê? Atrás daquela casa tem um pé de planta, né? Atrás. Atrás de mim tem o quê? Tem o quadro. Atrás de mim está o quadro, não é? Então, atrás é esse aqui, ó. E trás? Traz um cafezinho para mim. Olha, de manhã cedo, hein? Um cafezinho. Pode tomar café, viu? Pode tomar café. Então, traz um pedacinho de pão. Traz meu casaco. Então, isso aqui, esse traz, é do verbo o quê? É do verbo trazer, não é? Trazer, que pertence ao quê? Pertence à segunda conjugação. Verbo trazer, não é? A primeira não termina em ar, a segunda não termina em er, a terceira termina em ir, não é? Então, o verbo trazer pertence à segunda conjugação. Então, quando a gente diz
traz meu casaco, eu tô, ó, me referindo a este verbo aqui, ó, traz. Quem vem do verbo o quê? Trazer, não é? Traz, vem do verbo trazer, né? Traz minha roupa. Vocês não gostam de dizer, mãe, ei, traz meu café, não é? Mãe, traz minha toalha. Não é isso? Então, ó, traz vem do verbo trazer. E atrás é se referindo à localização. Quando eu digo atrás de mim tem um quadro, não é? Então, isso aqui, a palavrinha atrás. E aqui é trás do verbo trazer. Então, ó, são diferentes. Essas palavras aqui, elas não são iguais. Elas são diferentes. Não é isso? Então, ó, vocês têm até na tarefa de vocês, aqui um exemplo, quando ele diz assim, a minhoca... Eita, meu piloto hoje está caindo demais, viu, gente? Meu piloto está caindo demais. Então, ó, quando diz assim, a minhoca traz uma nova refeição para o filho. Ó. A minhoca, ela traz. Então, verbo trazer, né? Então, ela traz uma nova refeição para o filho. Irritado, ele se esconde atrás de um torrão, vê? Então, ela traz, não é? Ela traz uma nova refeição para o filho e ele fica irritado ainda, né? Ele fica irritado e se esconde atrás de um torrão, tá vendo? Então, ele se esconde atrás, né? Ela traz e ele se esconde atrás, né? Que atrás significa o quê? Né? Atrás se refere a lugar, não é? Então, atrás indica lugar, certo? Aí, vocês têm aqui um exercício, né? Englobando atrás e trás. E aqui, atrás da folhinha, tem aquelas palavrinhas. Lembra daquelas palavras que são semelhantes, porém com significados diferentes? Pronto, que a gente deu no iniciozinho, lembra? Quando a gente começou a aula. Então, aqui é uma revisãozinha daquelas palavrinhas que são escritas, né? Tem a mesma escrita, porém com sentidos diferentes, né? Lembram que eu trabalhei, né? Nós trabalhamos com essas palavras homófonas, não é? Então, aqui é para vocês revisarem aquela tarefinha, aquele assunto antigo que nós trabalhamos, tá certo? Então, entenderam, gente? Atrás indica lugar, não é? Então, ó, atrás de mim tem o quadro. Então, ó, atrás e traz, do verbo trazer, que pertence à segunda conjugação, não é isso? Entenderam? Pronto. Agora vocês peguem o livro de vocês, certo? Que no livro de vocês, vocês vão abrir na página, uma página que vai para casa, certo? Vou dizer agora a vocês, que é a página 122. Me abram o livro de português na página 122. Na página 122, certo? É para casa. É para casa, né? Mas tem um assuntozinho que é referente ao quê? Ao sujeito e ao predicado, certo? Então, me abram aí na página 122. Abriram na página 122, onde ele fala objeto direto e objeto indireto, certo? Essa página é para casa, viu, gente? Eu só vou dar uma lida nesse objeto direto e objeto indireto, certo? Então, acompanhe aí comigo o objeto direto. Marquinhos joga bola, não é? Nós sabemos que Marquinho
Marquinhos joga bola. Quem é o sujeito? Quem? Marquinho. Joga bola é quem? É o predicado. Não é isso? Então, Marquinho joga bola. Marquinho é o sujeito, não é? E o predicado é joga bola. Aí nós temos aqui. Quando ele diz aqui, objeto direto, joga é a parte mais importante do predicado. É o núcleo do predicado. Nós não vimos, a gente falou no núcleo, não é? Do predicado, não foi? Não foi isso? Que falamos que o núcleo do predicado é justamente quem? A parte mais importante do predicado. E quem é a parte mais importante do predicado nesta frase? É o joga, né? Joga é o verbo jogar, que pertence à primeira conjugação. Aí nós temos aqui, joga, acompanha aí o livro de vocês, página 122, onde tem objeto direto, Marquinhos joga bola. Marquinhos sujeito, joga bola predicado. Aí nós temos aqui, joga é a parte mais importante de quem? Do predicado, né? Que é o núcleo do predicado. Joga. É um verbo que precisa de um complemento. Marquinhos joga o quê? Marquinhos joga bola, não é? Aí, bola é o complemento do verbo jogar, usado sempre sem preposição. É um objeto direto, ok? Então, objeto direto é o complemento que vem junto ao verbo sem preposição. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Então, gente, quando a gente diz aqui, ó, Marquinho. Marquinho nós sabemos que é o sujeito, não é isso? Marquinho é o sujeito e joga bola é o predicado, certo? Predicado. Ok? Marquinho, sujeito, joga bola, predicado, certo? Então, esse joga bola, certo? É um objeto direto. Por que um objeto direto? Porque ele não precisa de preposição. Joga, nós sabemos que é o núcleo do predicado. E bola é o complemento que vem junto do verbo. Ele não vem com complemento, vem com preposição. O que é preposição? É quando a gente, essas palavrinhas que a gente usa, de, com, sem, né? Então, esse de, com, sem, são preposições, que aqui a gente não está vendo. Está vendo alguma preposição aqui? Algum de, algum com, joga com bola? Não tem, não é isso? Essa frase, ela não precisa de complemento, ou seja, de uma preposição. O verbo, não é o complemento, está juntinho do verbo. Quando ele diz aqui, ó, bola é o complemento do verbo jogar, usado sem preposição. Então, ó, bola é o complemento do verbo jogar. E ele não tem preposição. A frase não tem preposição. Então, ela é chamada de quê? De objeto direto, certo? E quando tem preposição, é chamado de objeto indireto, como vocês têm aí no livro de vocês. Então, vejam aqui. Então, objeto direto é o complemento que vem junto ao verbo. É essa palavra aqui, bola, certo? Essa bola aqui é justamente o objeto direto, viu, gente? Aqui, ó, o objeto direto. Porque ela está, né? A palavra bola está junto do verbo e não precisa de complemento. Ao contrário do objeto indireto. Vejam aí o objeto indireto. Marquinhos gosta de futebol. Então, ó, quando ele diz aqui, ó, Marquinho, aqui é outra frase, né? Marquinho gosta de futebol.
futebol. Marquinho gosta de futebol. Então, Marquinho é o sujeito. Gosta de futebol é o predicado. Mas qual é a diferença que vocês estão vendo aqui, ó? Se eu tirar esse dia aqui, certo? Se eu tirar esse dia, vai ficar o quê? Marquinho gosta de futebol. Essa frase, ela está precisando de uma preposição, não é? Por quê? Porque se eu tirar o de, fica Marquinho gosta de futebol. Está faltando alguma coisa. Aqui não. Aqui, ó, Marquinho joga bola. Então, é um objeto direto, o bola, porque ele está junto do verbo. Mas aqui está precisando de um complemento, não é? Além do futebol, aqui está precisando de um complemento, porque, ó, Marquinho gosta futebol. Marquinho gosta futebol. Oxe, tá meio sem jeito, né? Então, ó, quando eu coloco o complemento, que esse complemento aqui ele é chamado de preposição, de, com, sem. Então, aí nós temos aqui no livro de vocês, tem aqui, ó, gosta é a parte mais importante, que nós sabemos que é o núcleo do predicado, não é? Gosta é o núcleo do predicado. É um verbo que precisa de complemento, não é? Então, esse gosta aqui, ele está precisando de um complemento, que vai ser o quê? O de, certo? Então, Marquinho gosta de quê? De futebol. Então, o de futebol é o complemento do verbo gostar, empregado com preposição. E é o objeto indireto, certo? Então, o objeto indireto é o complemento que vem ligando ao verbo, vem ligado ao verbo por preposição. Esse é um verbo transitivo indireto, não é? Para conhecer o objeto direto, faz-se a pergunta ao verbo o que ou quem, né? E para conhecer o objeto indireto, se faz a pergunta, né, ao verbo de que e de quem, a quem, em quem, né? De quem, em que e em quem, certo? E há verbos que precisam de dois complementos. Marquinho empresta a bola a Zezinho. Então, é que vocês estão vendo 2 anos, né? Marquinho empresta o quê? A bola a quem? A Zezinho. Os verbos que existem dois complementos são chamados transitivos diretos e indiretos. Há verbos que, sem complementos, têm sentido completo. São os verbos intransitivos, não é? Observe, a criança dorme. Não é isso? Então, vocês estão vendo aí, certo? O complemento. Então, ó, se esse verbo está precisando de um complemento, Marquinho gosta de quê? Marquinho gosta de quê? De futebol, não é? Então, o verbo, ele precisa de um complemento que é o de, é a preposição de. Então, Marquinhos, né? Eu botei Marquinho. Marquinhos, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui, né? E ajeitar aqui. Marquinhos e Marquinhos. Marquinhos gosta de futebol. Então, de futebol é justamente o quê? O verbo, né? É o complemento do verbo. Gosta de quê? De futebol. Então, de futebol é o objeto indireto, não é? Que é chamado de verbo transitivo indireto. E aqui, bola é o complemento do joga, que é o verbo. Então, bola tá completando o quê? O verbo. É o complemento do verbo. É um objeto direto, né? Ou verbo transitivo direto. Aqui é chamado de quê? Verbo intransitivo. Intransitivo, né? Verbo transitivo indireto, por quê? Porque ele precisa de complemento, certo? Ok? Que é o verbo transitivo, né, indireto. Então, entenderam aqui? Quando precisa de complemento,
de, com, sem, ele é o quê? Objeto indireto. Quando ele não precisa de complemento, ele é objeto direto. Ok? Entenderam aí direitinho? Entenderam mesmo? Graças a Deus, né? Agora, nós iremos passar para religião, tá certo? Então, aqui nós estamos, né, com religião, certo? E vamos falar um pouco, que nós até falamos, né, sobre o amor ao próximo. Lembram? Que eu passei até um vídeo de religião, não foi? Mostrando a vocês o amor ao próximo. Que a gente deve amar uns aos outros, né? Tem até no mandamento de Deus que devemos amar uns aos outros, como eu vos tenho amado. Não é isso? As pessoas não devem pensar só em si, devem pensar no seu próximo também. Até porque está chegando o Natal. E o Natal requer o quê? Harmonia, amor ao próximo, a paz, não é? Porque o Natal requer tudo isso. O amor ao próximo, a paz, não é? A harmonia. Então, eu trouxe de religião esse texto aqui para vocês, certo? Que vai ser a tarefa de casa de vocês, onde tem amor ao próximo. E diz que Jesus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos, não é? Então, nós precisamos nos amar e amar também ao meu próximo. Não pensar só em mim, pensar em mim e nos outros, não é? Às vezes, a gente tem de tudo, tem tudo, não é? E acha que não tem nada. E quantas pessoas precisam da nossa ajuda? Tem muitos. Aquela comida que a gente às vezes joga fora, né? Faz falta para outra pessoa. E se a gente pensasse, eu vou comer, mas não vou estragar, né? Por quê? Porque o meu próximo, às vezes, está o quê? Precisando. Então, não devemos estragar nada. Por quê? Porque nossos irmãos, né? As pessoas mais necessitadas, às vezes estão precisando. E a gente tem tudo e às vezes não dá valor, não é isso? Então devemos pensar no próximo. Que nesse Natal fazemos esse pensamento, né, com o próximo. Aí nós temos aqui, o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu, né, estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Então você vê, né? Quando ele viu o homem que estava ali precisando, ele não quis nem ver. Ele passou pelo outro lado. Então, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado também, não é? Entretanto, um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, né? Derramando nelas vinhos e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte,
deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, né? Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então vocês veem o seguinte: foi assaltado, não é? Ficou ferido, mas aquele homem atravessou, não é? Atravessou para não chegar perto do rapaz que estava ferido. O outro também fez de conta que nem o viu. Só o bom samaritano, né, que foi e lhe deu a mão. Então, são essas coisas, né, que a gente precisa ajudar ao nosso próximo. Vocês viram que naquele vídeo o menino ajudou aquela senhora, né? Que lembram do vídeo que eu passei para vocês? Ajudou a senhoria, né? Aquela senhora que estava cheia de pacote, meu Deus, que não podia nem andar direito. Ele foi lá, deixou o que ele estava fazendo, que ele estava até patinando, deixou o patinete e foi, ó, o skate, né? Skate, eu chamo patinete aqui, né? O skate. Deixou o skate e foi ajudar aquela senhora. E aquela senhora foi passando também e viu que tinha necessidade de ajudar outras pessoas. E aquela pessoa que foi ajudada pela senhora foi ajudar outras pessoas. E assim, ó, foi fazendo, né, a caridade, ajudando. Ela foi ajudada, gostou, não é isso? Então, teve a necessidade de ajudar outras pessoas. E assim foi passando, um ajudando o outro. Até, né, o rapaz da carrocinha deu água. O rapaz comprou dois cachorro-quentes e ele ainda deu água para que desse aquelas pessoas que estavam precisando de comida. Não é mesmo? Então, é bom a gente ajudar. Como diz o ditado, né? Quem ajuda, Deus ajuda. Não é isso? Então, que nesse Natal, ajudamos, né, uns aos outros, transmitindo amor, transmitindo paz, transmitindo harmonia. Que o espírito do Natal esteja presente na nossa vida, amando uns aos outros. Porque perante a Deus, nós somos irmãos, não é mesmo? Então, vamos nos ajudar, dando as mãos uns aos outros, cada um da sua maneira. Não é mesmo, gente? E está chegando o Natal, né? Também está chegando o final das aulas, né? O fim de ano chegou, não é mesmo? Com todas as dificuldades que nós tivemos, mas conseguimos chegar no final do ano. E graças a Deus, não é mesmo? Então, vamos ajudar um ao outro. Quantas pessoas fazem doações, não é? Às vezes de um sapato que não usa mais, uma roupa, e pensa que aquilo não serve. Ah, isso não serve para mim. Enquanto tem uma pessoa lá fora andando descalço, no chão quente, e que aquele sapato que você não usa mais vai servir para aquela pessoa que está necessitado, que está precisando, não é mesmo? Então, é importante a gente ajudar o nosso próximo, não é mesmo? Então, que o Espírito Natal, né, derrame sobre vocês toda a paz, todo o amor, toda a harmonia. Ok, gente? Então, que o amor ao próximo, né, fique aí essa mensagem, né, que nos ajudemos uns aos outros, ok? Agora,
passaremos para história. Peguem o livro de história, que eu vou dizer a página, tá certo? Aqui nós voltamos com história, certo? Abra o livro na página 442 e coloque em classe a data de hoje, tá certo? Em classe e a data de hoje. Hoje é 16/12. Então vamos ver aqui. O desenvolvimento industrial e tecnológico, certo? Então me acompanhem aí. Vocês estão vendo aí, não é? Que durante o século XX, o estado de São Paulo concentrou o maior parque industrial, não é? O maior parque industrial do país, certo? Não é só do estado de São Paulo, não. É do país, certo? Então, do nosso Brasil, né? Até a década de 1950, as indústrias paulistas tinham a função de suprir as necessidades de alimentos, roupas, utensílios domésticos e outros bens de consumo do mercado interno e também para a exportação. Depois de 1950, São Paulo passou a quê? A abrigar, não é? A abrigar o que se chamou de indústria pesada, isto é, metalúrgica e siderúrgica. Indústrias responsáveis pela transformação e fundição de metais, que se formam, não é, matéria-prima para outras indústrias, sobretudo a automobilística, que é aquela de carro, né? Nós não temos a indústria automobilística, é a indústria de carro, que iniciava sua expansão no Brasil. Nesse período, esse estado investiu muito em projetos de infraestrutura, como ferrovias, portos, aeroportos e principalmente rodovias, que se consolidaram como principal meio de locomoção de pessoas e cargas. Então, a sociedade brasileira acompanhou esse desenvolvimento industrial e urbano e também se transformou rapidamente. A elite econômica, que no início do século XX era basicamente formada por fazendeiros, passou a ser composta de empresários, industriais, grandes comerciantes, banqueiros, né? E todos concentrados nas grandes cidades. Então, nós tivemos aqui, né, o parque industrial, certo? Que era o local, né, o parque industrial é o local onde há diversas indústrias. Então, o nome já está dizendo, né? Parque industrial é o local onde há diversas indústrias. Ou empresas que necessitam de determinados serviços para funcionar como abastecimento de energia elétrica e de água e facilidade de transporte às rodovias, né? De transporte às rodovias. Então, vocês estão vendo aí, né, que o desenvolvimento industrial e tecnológico, ele não começou de agora. Ele já vem, de anos, né? Desde o século XX, não é isso? Então, aí nós tivemos o desenvolvimento industrial e tecnológico, né? No estado de São Paulo e em outros lugares também, certo? Aí na página 443, né, que é a página para casa, vocês têm ainda um pedacinho do complemento, onde ele diz que em poucos anos surgiram polos industriais e algumas cidades passaram a contar com milhares de operários que moravam, na maioria, nos mesmos bairros ou em bairros próximos, onde as indústrias estavam localizadas. E nessa nova sociedade,
a classe média também aumentou em número e poder aquisitivo, o que incentivou o consumo de novos produtos e, consequentemente, o desenvolvimento de novas indústrias, não é? Então, vejam que vem de anos a anos esse aumento do desenvolvimento, tanto industrial, não é, quanto tecnológico. Embora que, hoje em dia, nós temos um avanço tecnológico, né, maravilhoso. Isso é em celular, em computador, não é? Temos, a cada dia mais, vai aumentando a tecnologia, coisas novas, novas invenções, né? Você compra um celular hoje, quando é daqui a 3 meses, daqui a 1 mês, já tem outro celular com novas tecnologias mais avançadas, né? Mais rapidez. Então, cada vez mais a tecnologia está ficando o quê? Melhor, não é mesmo? Cada vez mais melhor. E assim vai, não é? E assim estamos indo, ok? Então, coloque aí também na página 444 em classe, certo? Tem a página 442 em classe e a 444, certo? Em classe, né? Colocaram? Onde nós temos nova ditadura e redemocratização, certo? Aí nós temos a ditadura militar, não é? Aquela ditadura rígida, onde as pessoas não se acostumavam com esse tipo, né, de ditadura. Então, em 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto da presidência da República por um golpe de Estado, não é? Executado por militares e apoiado por parte da sociedade civil. Então, o Brasil ele passou então a ser governado por uma junta militar, né? Já que houve o golpe de Estado, o país passou a ser governado por uma junta militar, que era formada pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vê mesmo, né? Até às vezes as pessoas, devido à política, né? Às vezes as pessoas dizem assim, isso vai ser um golpe de Estado, né? Mas graças a Deus não teve golpe de Estado não, né? Então, a ditadura militar era um regime muito rígido, né? Que não tolerava muitas coisas não, viu? Aí aqui embaixo nós temos aqui, ó, sob o comando militar, o país voltou a viver um regime ditatorial. Em 1965, os partidos políticos foram dissolvidos, passando a haver legalmente apenas 2 deles. A Aliança Renovadora Nacional, que era a ARENA, o partido do governo, né? E o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, partido de oposição. E, em geral, as pessoas consideradas perigosas pelos militares podiam ser presas, independentemente de serem estudantes políticos da oposição, intelectuais, cientistas, artistas, sindicalistas. Muitos dos opositores ao governo foram expulsos do país e tiveram de viver no exterior. Então, se as pessoas não se adaptassem, né, justamente à ditadura militar, né, o que era que acontecia? Ele poderia ser até expulso do país, né? Então, tinha que andar do jeitinho que eles queriam. Que se desobedecessem, aí era justamente, tinha isso aqui, eles poderiam ser presos, não é? Como vocês têm aqui, ó, Partido do Governo e Movimento, aqui tem, tá vendo? Eles poderiam ser presos, as pessoas que desobedecessem. Então, era
rigidez mesmo. Se era um golpe militar, se era governado por uma junta, golpe de Estado, né? E era governado, o país passou a ser governado pela junta militar, então, ó, era naquele regime. Ou se acostumava àquele regime, ou eram presos e até poderiam sair do país, né? Ou era como eles queriam, ou não era, certo? Tinha que ser do jeito que eles queriam, não do jeito que as pessoas quisessem, certo? Então, e terminando de ler aqui, aí nós temos na página 445, nós temos aqui, só para ler, né? Não é para fazer essa daqui não, viu? É só um pedacinho do complemento da página 444, onde ele diz que, em 1967, o Congresso promulgou uma nova Constituição e elegeu de forma indireta um novo presidente, o Marechal Arthur da Costa e Silva, que durante seu mandato o governo ficou mais rigoroso, reprimiu manifestações populares de forma violenta, tá vendo aí? Interveio na administração dos estados e dos municípios e suspendeu direitos políticos e passou a controlar de forma intensa a produção cultural e artística. Diante desse cenário, alguns opositores do governo passaram a ver na luta armada uma alternativa para se opor ao poder dos militares. Então não era brinquedo não, né? Imagina se nosso país fosse governado por uma junta militar. A gente teria que, viver no regime militar, né? Seguir as regras. A gente não podia ultrapassar as regras. Teria, que seguir aquelas regras. Se não seguissem aquelas regras, então seria o quê? Seriam tomadas outras posições, né? Nós seríamos repreendidos, ok? Então, a nossa aulinha vai ficando por aqui hoje, certo? Lembre-se que dia 18 vocês terão uma surpresa, fiquem em casa, certo? Que terão uma surpresa, não venham para a escola dia 18, fiquem em casa. O resultado de vocês sai dia 18, quem passou e quem ficou na recuperação, ok? E eu espero, né, que neste Natal sejamos solidários, ok? Então por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser. Um cheiro para todos.